Olá, Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Kinup, professor de português, hoje dando continuidade ao nosso extensivo de língua portuguesa, nós vamos falar sobre os tipos textuais. Pessoal, tipos textuais, vamos falar basicamente em 4 tipos textuais. O que significa isso? Dependendo do propósito do meu texto, eu vou organizá-lo de uma determinada forma. Como é que vai funcionar isso? O primeiro tipo aqui, do mais fácil para o mais difícil, a gente vai ter o tipo injuntivo ou instrucional, cujo objetivo é instruir o leitor, ou seja, o propósito é instruir o leitor. Você vai organizar os textos de uma determinada forma, por exemplo, provavelmente com verbo no imperativo, ou com um verbo no infinitivo, no futuro, para dar uma quebrada nesse imperativo, com essa força do imperativo. Então, ao invés de consulte o médico, você vê, o médico deverá ser consultado. Como exemplo, nós temos a bula, a receita de bolo, enfim, o manual, aquele livro que a gente nunca lê. Esse é o tipo de texto que tenta instruir o leitor. Pessoal, segundo aqui, vai ser um texto descritivo. Propósito, descrever uma pessoa, um lugar, uma paisagem, enfim. Esse texto ele vai se basear na sequenciação de características. Você o texto vai correndo conforme você vai dando mais características daquela pessoa ou daquela coisa, enfim, que você está tentando descrever. Como exemplo, a gente tem um retrato falado, que é isso, Acontece um problema, você é assaltado, por exemplo, você vai na polícia e faz um retrato falado. Nada mais é do que uma descrição da pessoa. Bom, terceiro tipo textual aqui vai ser o texto narrativo. Propósito, narrar um fato, contar uma história, uma coisa muito comum na nossa cultura. Muito possivelmente, se no texto descritivo o propósito é descrever, você provavelmente vai usar muitos adjetivos. No caso do texto narrativo, se você vai narrar um evento, contar uma história que, portanto, já passou, a tendência é que você use verbos no passado. Então, aqui prevalece na sequenciação do seu texto, é a sequenciação dos eventos, o que vai acontecendo uma coisa depois da outra. Tem aqui, o conto, a fábula, a piada, ela funciona dessa forma. Pessoal, o quarto tipo de texto, e aí sim, para uma prova, por exemplo, como o Enem, ou até mesmo a prova da UERJ, esse é o tipo de texto mais importante que a gente precisa tratar, que é o texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele que disserta, que trata, que expõe, que fala sobre um determinado tema. Aqui já não vale o que veio antes e o que veio depois. O que importa no texto dissertativo é a sequenciação de ideias, relações de lógica, de causa e consequência, que você vai imprimindo no seu texto. Ele se divide em 2 tipos textuais, basicamente. O primeiro vai ser o texto expositivo. Gente, o texto expositivo é um texto que simplesmente expõe um tema, que trata de um determinado assunto. Ele tenta informar o leitor sobre um tema. E aí aqui, gente, de uma maneira geral, a gente pode colocar um texto científico. O texto científico é, por natureza, um texto dissertativo expositivo. Como assim? Você tem, por exemplo, no Enem de 2011 caiu uma questão que falava sobre o aquífero Alter do Chão, o maior reservatório de água potável do planeta e tal. Gente, é um texto científico, ele está informando a gente que, ponto final, é isso. Aquele aquífero lá é a maior reserva de água potável do planeta. Ou seja, mira-se aqui numa tentativa de neutralidade. Você não tenta aqui convencer o seu leitor de nada, simplesmente está informando o seu leitor sobre um determinado assunto, diferente do texto argumentativo. O texto argumentativo trabalha na ideia da persuasão, ou seja, na argumentação. Você argumenta em favor de um determinado ponto de vista, você tenta convencer o seu leitor. A diferença entre o texto argumentativo e expositivo está justamente nesse ponto. Quando o texto argumentativo se baseia na tentativa de convencer alguém, na tentativa de persuasão. A nossa próxima aula vai tratar exatamente desse texto argumentativo aqui no curso extensivo. Mas já de cara a gente pode tentar pensar que a barreira, o limite do texto argumentativo e o texto expositivo, às vezes é um pouco complexo. Você pega, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela. Drauzio Varela é um dos... sempre defendeu, sempre argumentou, por assim dizer, que a propaganda de cigarro na nossa televisão deveria ser proibida. Como de fato foi. Hoje no Brasil é proibido fazer propaganda de cigarro na televisão. Ele fazia um texto expositivo que falava sobre os males do cigarro, e ele, por ser médico, sabe muito bem do que ele está falando. Então ele usava um texto expositivo no começo e, por assim dizer, o transformava em argumentativo quando ele tentava nos convencer da necessidade de que a nossa legislação proibisse a propaganda. O que isso quer dizer?
o texto argumentativo pode usar fatos que a priori nós vemos como neutros, né, do texto expositivo, como argumentos possíveis em favor de um determinado ponto de vista. Galera, espero ter ajudado. Um abraço do Quilump e até a próxima.